E aí, gente? Eu começo o nosso episódio de hoje perguntando como você está se sentindo. E se a sua resposta é que você está cansado, esse momento é pra você. E aí eu te pergunto em sequência, você está cansado de quê? Consegue identificar? Consegue me dizer de onde tem vindo esse cansaço, quais são as razões e principalmente como você tem se recuperado desse cansaço? Pois bem, existem tipos de cansaços diferentes e muitas vezes a gente fica preso na ideia de que se estou cansado, eu preciso só dormir que descansa, não é? E não, não é. Principalmente se o seu cansaço não for físico. Então eu começo aqui te dizendo que existem talvez 7 tipos de cansaços que a gente coloca em categorias diferentes e para cada uma dessas formas de cansaço existem formas diferentes de você se recompor, de você descansar e conseguir retomar ali um estado de mais tranquilidade e repouso. É claro que o mais conhecido deles, e o primeiro que a gente vai citar aqui, vai ser o cansaço físico, mas isso é fácil da gente entender de onde vem. Se você é uma pessoa aí que seu corpo ali tem sido muito exigido, é mais natural ou mais provável que o seu cansaço de fato seja físico. O cansaço físico ele vai vir ali de uma sobrecarga, talvez de uma pessoa que faça um trabalho mais braçal, diremos assim, ou que durante a rotina ali tenha muita exigência realmente física. Dificilmente você vai estar exausto ou muito, muito cansado de uma academia uma vez ou outra, né, na semana, ou dificilmente a gente coloca tanto peso assim a ponto da gente estar exausto. Porém, pode vir ali, né, de um exercício físico, de uma super corrida que você teve que fazer, de uma sequência ali de ações fisicamente demandantes e você precisa repousar. Esse repouso, ele vai ser reparador a partir do momento que você se coloque ali, né, nessa situação e faça, é claro, que tenha um ambiente propício para isso. Se você tem um cansaço físico ou se essa é a sua demanda, acho que a minha maior recomendação aqui pra você vai ser compre um bom colchão. Brincadeira. Mas realmente eu descobri, gente, depois dos 30 anos, que ter um bom colchão é essencial. Mas essa não é realmente a minha maior orientação. Talvez a melhor e maior orientação sobre o cansaço físico seja faça uma boa higiene do sono. Talvez você já tenha ouvido falar, mas talvez você menospreze, como a maioria das pessoas faz. E isso é um erro crucial, viu? Higiene do sono é importantíssima, né? É colocar ali, né? Preparar o nosso corpo, preparar o nosso cérebro, preparar todo o ambiente e o espaço para que você tenha um sono reparador. A hora que você dorme importa. Talvez as luzes que você tem ali, os estímulos que estão à sua volta importam, sons, o que você faz antes do seu sono importa. Então, para você descansar de fato, fisicamente, para você ter essa recuperação física, uma boa higiene do sono, ela é primordial. E o cansaço físico você vai conseguir reconhecer pelos sinais do seu corpo mesmo, né? Então, quer seja ali essa sensação de um corpo todo pesado, uma lentidão, talvez dores físicas de fato. Então, esses seriam, né, os principais sinais. E agora, obviamente, você... além de entender que você precisa repousar, espero que você tenha entendido que todo o contexto do seu repouso importa e importa muito. Mas esse é só o primeiro e talvez o mais conhecido tipo de cansaço. Quero te trazer aqui alguns outros e quero, claro, que você preste atenção se tem algo aí na sua rotina que tem te cansado de outras formas também. A segunda forma de cansaço que eu quero trazer aqui para você é o cansaço emocional. E como esse cansaço como se dá, como perceber esse tipo de cansaço? Talvez o melhor sinal para você se dar conta disso é se atentar às suas reações emocionais e perceber se talvez tenha uma oscilação ali daquilo que seriam as suas respostas mais comum em determinadas situações. Então, se você é uma pessoa que normalmente não é muito chorosa, por exemplo, mas de repente, né, depois, a partir de algum tempo, as suas respostas emocionais têm sido mais uma sensação mais chorosa, mais deprimida, ou se você não é uma pessoa muito explosiva, mas de um tempo pra cá tem se explodido de raiva, tem ficado mais impaciente, tem ficado mais irritado, essa pessoa com uma oscilação ou com uma resposta emocional que não é o seu padrão. Talvez seja um sinal ali do seu corpo, seja a sua mente te sinalizando que você está cansado emocionalmente. Isso está te drenando.
E talvez só dormir, só repousar, só ficar ali sentado no sofá assistindo Netflix não tá te descansando. Porque não é o seu corpo que tá pedindo por descanso. É realmente ali a sua mente, mas mais no sentido realmente mais emocional. E é importantíssimo que você se atente a esses sinais e talvez a melhor forma de você conseguir se reenergizar desse cansaço, é claro, eu vou te dizer aqui, busque por uma ajuda profissional. A terapia pode te ajudar e muito a lidar com essas sensações, com essas emoções que talvez você não esteja dando conta de manejar, talvez você não esteja nem entendendo de onde elas estão vindo ou que elas estão te sinalizando. Então esse cansaço emocional, terapia vai te ajudar muito. É claro que outros recursos também podem te ajudar. Mindfulness pode te ajudar muito, uma respiração diafragmática, fazer um controle de respiração ali em algumas situações que as suas respostas não estão sendo as mais adequadas, podem te ajudar muito. Talvez um diário de pensamentos, um diário de respostas e emoção esses recursos todos que eu tô falando aqui, eles vão vir também, o seu psicólogo, né, na sua terapia, você pode ir ali incrementando essas técnicas, o profissional que está te acompanhando, ele pode trazer todas elas. Eu tô te falando aqui algumas dicas mais soltas, alguns desses recursos mais soltos, mas para o cansaço emocional é importantíssimo que a gente dê atenção realmente para essas questões mais internas, não só para ter recursos rápidos de como lidar com isso, mas principalmente para entender de onde isso está vindo e como lidar de uma forma mais efetiva. Uma outra forma de cansaço, e que essa talvez seja a que a gente menos se atenta, e talvez até pela forma que ela se expressa, é o cansaço criativo. Falando assim, né, chamando de cansaço criativo, que é realmente o termo mais usado, talvez seja fácil, ou você talvez me responda, Cris, mas eu não preciso muito de criatividade no meu dia a dia, e então isso não se aplica para mim. Mas se você não trabalha com criatividade, sabe uma outra forma que esse cansaço pode estar ali se manifestando, você possa estar nem se dando conta disso? Criatividade é importantíssima para a nossa resolução de problemas. A forma como a gente lida com os problemas no nosso dia a dia, o repertório que a gente tem para isso, o repertório que a gente cria, as estratégias que a gente usa no dia a dia para lidar com as situações, com os imprevistos que nos aparecem, a criatividade é importantíssima para isso. Mas às vezes a gente está com essa sensação de estafa, a gente não está conseguindo ser produtivo, a gente não está conseguindo pensar em outras estratégias, a gente não está conseguindo ser resolutivo, e esse pode ser um sinal realmente do seu corpo que você está com uma estafa criativa ali. E sabe como resolver isso? A melhor forma é o ócio, porque a criatividade, ela vem do ócio. Eu acho interessantíssimo a gente perceber isso em crianças. E eu não sou mãe, mas eu vejo assim o quanto às vezes a gente fica tentando entreter as nossas crianças, as crianças à nossa volta, e dando coisas pra ela fazer, né? E taca iPad, e põe um negócio pra pintar, e dá um negócio pra ir correr. E a gente não dá espaço pra criança ficar entediada. Mas se a gente lembrar que quando a gente era criança, com muito menos estímulo, o tédio fazia a gente pensar em coisas inimagináveis. Brincadeiras que não existem. Uma caixa de papelão virava várias coisas. Uma coisa da cozinha da mãe virava várias coisas. A terra lá fora. A gente dava novas funcionalidades para coisas ou para objetos que não tinham aquela funcionalidade de princípio. E isso só era possível pra gente como criança porque a gente ficou entediada e a gente usou a nossa criatividade para criar então ali essas novas soluções. E é assim que a criatividade vai se desenvolvendo na vida, e nós como adultos, a gente muitas vezes vai se sobrecarregando a ponto de não nos permitirmos ficarmos entediados, porque também a gente entendeu que pra gente ser produtivo a gente tem que estar ocupado o tempo todo, o que é um grande erro. Mas a gente trouxe tantas coisas ali, tantas atividades e tanta situação para preencher os nossos espaços que a gente não tem se permitido mais ficar nesse ócio, ficar nesse estágio de tédio. E isso tem diminuído a nossa capacidade de criatividade. Quer seja para realmente criar novas coisas, então como eu falei aqui, quando crianças, né, criar novas soluções, inventar coisas, mas também para a gente criar novos recursos de resolução de problemas. E isso é importantíssimo. E aí quando a gente chega nesse momento, a gente fica realmente pesado. Fala, meu Deus, eu não consigo pensar em mais nada. Eu tô preso nesse problema, eu tô preso nessa situação. Talvez essa seja um sinal de que você tá nessa estafa criativa.
Então a minha recomendação aqui para você hoje, se permita ser ocioso de vez em quando. Coloca ali às vezes até na sua agenda assim, sabe o momento do nada? Se permita não ter nada para fazer e descobrir o que a sua mente vai trazer a partir então desse momento. É libertador e faz um bem danado. Espero que você experimente isso. Mas pode ser que o seu cansaço ele não seja criativo, ele seja cognitivo. E esse cansaço, honestamente, assim, eu vejo algumas pessoas sentindo culpa por tê-lo. Deixa eu tentar explicar de onde essa minha percepção vem. Talvez os seus pais, seus avós, as pessoas que batalharam muito para você estar onde para você estar onde você está hoje, tinham trabalhos que demandavam muito fisicamente. E aí hoje você vem de um espaço, você está num lugar onde você fica trabalhando no escritório o dia inteiro. Você está ali sentado o dia inteiro na frente do computador. E você chega no final do dia exausto. E aí você fala, mas eu não posso estar cansado, eu não fiz nada. Eu não estava correndo uma maratona, eu não estava trabalhando ali, né, com a força braçal. Por que é que eu tô tão cansado? Eu não deveria estar cansado, afinal de contas eu estava sentado o dia inteiro. Pois bem, muitas vezes o seu cansaço, ele é um cansaço mental realmente, porque a gente está ali sobrecarregando o nosso cérebro com informações o dia inteiro. Isso a gente até tem um termo assim de obesidade mental, e neste momento de mundo onde a gente se encontra, isso aqui, ó, é a gente abre o computador, a gente abre o celular, a gente vê notícia no TikTok, no Instagram, no jornal, na televisão, a gente está o tempo todo sendo alimentado por informações. Muitas dessas informações, inclusive, nem são tão necessárias assim. E aí a gente está abrindo o tempo todo janelinhas, né, no nosso cérebro, dizendo para ele que tudo isso é importante, que ele precisa armazenar tudo isso, quando na verdade não precisaria. Fora realmente tudo aquilo que é realmente essencial, quer seja do trabalho, quer seja da rotina, da família, das finanças. Então a gente está sobrecarregando ali mentalmente o nosso cérebro. E como que esse cansaço ele pode ser percebido, né? Eu acho que vai ser ali alguns sinaizinhos sutis que muitas vezes a gente dá até outros nomes, que muitas vezes a gente ignora, mas ele é uma falta de memória, uma falta de atenção, dificuldade de focar, dificuldade de se concentrar. E aí a gente começa então a dar vários outros nomes. A gente começa a achar que a gente tem... Não vou nem chegar aqui nesse ponto, né, da gente se diagnosticar com várias coisas, quando na verdade a gente está cansado mentalmente. E só dormir, que seria talvez a nossa resposta principal, se eu tô cansado, vou fazer o que eu vou dormir. Mas só dormir não faz a gente descansar. Lembra que eu falei ali do ócio para a criatividade? Também é importante, né, para essa descarga mental. Mas alguns outros recursos também podem te ajudar com isso. Talvez ter ali uma cadernetinha onde você anota os seus pensamentos. Você lembrou que tem que fazer alguma coisa? Anota ali. Isso é super importante para o seu cérebro saber que isso foi endereçado, que isso já tem um lugar e ele não precisa mais ficar gastando energia para armazenar essa informação. Ou talvez ter ali também realmente um controle organizacional ali de tempo, porque muitas vezes a gente acha que tem tanta coisa para fazer, mas como não tem essa organização, a gente vai ficar pulando de uma atividade para outra, isso gasta uma energia grande e vai deixando a gente com essa sensação maior ainda de cansaço. Então, estratégias ali de organização de tempo, organização de tarefas, delegar é importantíssimo. Às vezes, coisas simples no seu trabalho, uma organização de e-mail, tudo isso ajuda realmente para que você consiga se organizar mentalmente também, para que o seu cérebro, por mais inteligente que ele seja, ele também precisa ali de alguns comandinhos nossos para dizer, olha, isso não, isso aqui eu já resolvi, isso aqui já tem alguém trabalhando nisso. Essa não precisa ser o seu foco de uso de energia. Então essas são formas ali que podem te ajudar realmente com esse cansaço mental. Sabe um outro tipo de cansaço? É um cansaço social. Se você passa o dia inteiro ali interagindo com muitas pessoas, se a sua profissão, se na sua rotina você tem que estar o tempo todo entretendo pessoas, ou se entretendo, ou criando ali grupos, é claro que isso também gasta energia. Algumas pessoas vão ter uma tolerância maior ou menor, então, para esses ambientes sociais, mas isso também é uma forma da gente, né? Isso também exige da gente. E quando eu falo algumas pessoas, vou colocar aqui dois grandes grupos, né? Os introvertidos e os extrovertidos. Os extrovertidos são essas pessoas que no fim do dia, de muito cansaço ou de uma semana longa,
Os extrovertidos, eles vão falar, nossa, eu tô cansado, eu quero fazer o quê? Eu quero ir pra uma festa, eu quero chamar meus amigos pra ir em casa, não vejo a hora de ir pro happy hour, quero fazer um churrasco. Esse é um extrovertido. Já um introvertido, ele vai falar, eu tô cansado, eu quero muito ir pra casa, ficar sozinho e recarregar. O introvertido, ele se recarrega, ele se reenergiza. Essa é a palavra certa? A sua energia se recarrega sozinho. Já um extrovertido, ele se recarrega em grupos. Então é importante também você entender ali onde você está desse espectro, as formas que você consegue realmente se recarregar e colocar limites ali também dentro da sua rotina, dentro das suas possibilidades. As nossas demandas são diferentes, mas é super importante, até mesmo para um extrovertido, ter talvez um tempinho de solitude ali para conseguir ouvir seus próprios pensamentos, conseguir entender ali os seus limites, conseguir também, se for alguém mais introvertido, dar essa recarga social, com o seu celularzinho ali, a bateria já desceu, mas é super importante também que a gente consiga ter esses limites sociais para que essas relações, essas interações, elas sejam saudáveis. Eu já falei bastante aqui sobre a importância, né, de pertencimento, sobre como é importante a gente ter bons amigos, ter bons grupos e o quanto isso influencia também nos nossos resultados, mas é importantíssimo que essas relações elas sejam de qualidade. E para isso, entender os seus limites é primordial. E a gente vai ter aquilo também que a gente chama de um cansaço espiritual. Esse muitas vezes também pode ser conhecido como um cansaço mais existencial. E eu não quero que você se prenda aqui em espiritualidade. Se você é uma pessoa que fala, Cris, eu nem tenho religião, nem vou na igreja, ou nem sei se eu acredito nisso. Mas esse é um tipo de cansaço que às vezes se dá por um vazio, uma sensação de conflito existencial. Sabe assim, aquela ideia de para que estamos aqui? Não estou entendendo o propósito disso. Muitas vezes a gente usa nessa expressão também. Talvez sejam questionamentos mais internos, realmente mais profundos. Uma forma de lidar, talvez, com essa sensação de vazio ou com esse cansaço, com essa busca por tentar se compreender ou compreender a existência, é claro também, né, buscar um pouquinho por autoconhecimento, buscar um pouquinho, talvez, se conectar com seus próprios valores, muitas vezes fazer um voluntariado, se colocar em situações de servir ao outro. Muitas vezes a gente entende, às vezes, que o propósito também está muito nessa coisa do servir. Então, se ouvir um pouquinho e tentar entender o que essas questões, para onde essas questões te levam, é super importante para você se reconectar e talvez te ajudar a aliviar essa sensação de vazio, ou quanto muitas vezes essa sensação de vazio te faz buscar preencher de tantas outras fontes, outros recursos, se encher de atividades, se encher de coisas, e esse cansaço ele só vai sendo alimentado. Então é super importante também tentar ouvir um pouquinho o que esse vazio, onde essas dúvidas, onde esses questionamentos estão te levando, o que isso está te apontando, e se conectar com esses valores tão importantes para você. Por último, eu quero falar aqui do cansaço sensorial. De onde vem esse termo, né? E o que isso significa? Tá muito ligado aos nossos 5 sentidos. Então, às vezes, a gente está recebendo um excesso de informação, né, de sentidos realmente. Então, tato, paladar, olfato, audição, visão. E o quanto isso não é realmente um problema e uma coisa que está acontecendo o tempo todo, porque a gente está o tempo todo exposto a muita coisa. Quer seja no nosso computador, nosso telefone, né, ali no celular o tempo todo. A gente está sendo o tempo todo bombardeado com muitas informações e de diversas formas de experienciarmos isso. Talvez se você vive numa grande cidade, você vai se dar conta disso ainda mais. Eu me lembro que há pouco tempo eu mudei de Nova York, né? Mas logo no começo, assim, eu falava, meu Deus, como essa cidade também cansa a gente, drena a gente. Porque o tempo todo é carro apitando, ambulância. Gente, vocês já visitaram Nova York? É São Paulo com muito mais barulho, né? Então, é muito barulho. Você vai ali na Times, meu Deus do céu, aquele monte de luz realmente, mas isso, claro, eu tô falando aqui de talvez um extremo, mas imagina a gente sendo exposto a isso o tempo todo. Barulho, luz, é muito estímulo e a gente fica realmente, é impressionante como isso realmente cansa. Mas você não precisa estar na Times Square para se sentir cansado dessa forma. Às vezes ali dentro da sua própria sala, com televisão ligada, com, né, a TV tá alta, você tá vendo imagem ali o tempo todo, fazendo coisa o tempo todo, rolando o seu dedo, ouvindo música, pegando informação,
tudo isso deixa a gente realmente com essa sensação de estarmos sobrecarregados. E é importantíssimo que a gente consiga se desligar disso tudo, que a gente faça essa higiene mental, essa higiene sensorial de uma forma muito frequente, muito intencional e com muito propósito. Então eu te convido, primeiramente, a ouvir o seu corpo, ouvir suas reações, tentar entender o que os seus sinais de cansaço, para onde eles estão apontando. O que é que você precisa realmente? É de uma boa noite de sono? Ou é talvez de uma limpeza aí de eletrônicos? Tá precisando aí ficar longe das redes sociais? Ou você tá precisando mesmo se conectar com seus valores, está precisando entender e se questionar um pouquinho mais para ver o que te traz mais sentido. Ou você está precisando mesmo dar uma pausa nos seus eventos sociais, se recompor um pouquinho e depois poder retomar e dar muito mais para essas pessoas e se entregar com muito mais qualidade. Todos nós somos tão únicos, a gente tem necessidades tão diferentes, mas a gente só consegue ouvir as nossas necessidades quando a gente se permite pausar. Então, meu convite para você nessa semana é que você se permita ter um pouquinho mais de pausa para ouvir os seus sinais e que para você descansar com mais qualidade, porque depois do descanso a gente consegue voltar com muito mais entrega de qualidade, muito mais da gente no que quer que seja que nós estamos fazendo. Espero que isso te ajude de alguma forma e eu estarei aqui te esperando para o próximo encontro. Tchauzinho!